Olá! Que bom ter a sua companhia em mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed. A cada semana, um novo episódio trazendo para você um pouquinho mais da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Nós estamos no segundo ciclo, é o maior ciclo, o ciclo da redenção do coração, num conjunto de catequeses falando sobre o pecado e a redenção que Jesus Cristo nos trouxe. Você está na Web TV Semente do Verbo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho para você sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo, muita oração, muito conteúdo, e também não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa formação. Hoje nós vamos começar a adentrar mais um pouco na passagem bíblica, que é o eixo central que São João Paulo II escolheu para falar sobre a questão da redenção do coração. A gente vai começar com Mateus 19, mas depois vamos aproveitar e fazer um gancho com o conhecido Sermão da Montanha. E aí nós iniciaremos uma série específica sobre o Sermão da Montanha. Em Mateus 19, já que nós estamos no ciclo da redenção do coração, Mateus capítulo 19, versículo 8, justamente naquele episódio em que os fariseus questionam Jesus se é lícito se divorciar da sua mulher e arrumar uma outra mulher, repudiar a sua mulher e arrumar uma outra mulher. E aí Jesus responde para eles, porque eles dizem, Moisés deixou, o que o Senhor diz? Tentam colocar Jesus em uma cilada. No versículo 8, Jesus diz assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E Jesus faz esse apelo para que retornemos à pureza e não à dureza dos nossos corações. A pureza do princípio em oposição à dureza dos nossos corações. E você veja que não é de hoje, desde lá do tempo de Jesus. Esse já era um assunto polêmico, a gente conversou com você nos episódios passados, que nesse ciclo a gente vai refletir e vai fazer um grande exame de consciência sobre os nossos pecados, as nossas falhas, sobre a força que a concupiscência muitas vezes tem em nós. E veja só, o tema do divórcio, do adultério, já era um tema polêmico desde a época de Jesus e desde que o pecado entrou no mundo. Essa que é a verdade, né? É a verdade. Quando a gente pensa nessa realidade de apelar para o coração, é uma estratégia que Jesus usa e é uma estratégia inteligentíssima. E hoje cada um de nós ainda usa essa estratégia, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Basta você pensar numa criança pequenininha que quer alguma coisa da sua mãe ou do seu pai. Como é que ela faz? Faz aquela carinha de coitadinha, dá aquele risinho, dá aquele abraço. Isso é apelar para o coração. E a gente sabe que quando se apela para o coração, e esse apelo é um apelo verdadeiro, a grande chance da pessoa conseguir, vamos dizer assim, dobrar, aquele coração. E por que Jesus apela para o coração? Nesse caso, a fala de Jesus não é uma fala de quem está querendo dobrar o coração dos fariseus, mas ao contrário, ele faz uma verdadeira acusação, porque foi pela dureza dos corações dos fariseus que eles permitiram aquilo. Então, foi uma permissividade que os fariseus foram cada vez mais permitindo que acontecesse para que eles deturpassem o verdadeiro objetivo do matrimônio e pudessem a cada momento ter mais razões e razões sem importância para dispensarem, para despedir, cada palavra, cada Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, mas para deixar a sua mulher e
ir para uma outra realidade, deixar aquele compromisso assumido, aquele compromisso matrimonial assumido. Jesus nos acusa diretamente, sem cerimônia, sem meias palavras. Ele diz: foi por causa da dureza do coração de vocês que vocês fizeram isso. E por que essa dureza de coração acontece? Justamente porque nós perdemos aquela originalidade, daquela pureza do nosso coração antes do pecado original. Jesus sabe que foi... Lembra que a gente falou nos encontros atrás, quando a gente falou sobre a causa da vergonha, que parecia, num primeiro momento, ser causada pelo corpo, e era causada pelo corpo, mas porque a minha consciência, o meu ser, a minha razão, o meu espírito permitia com que eu soubesse o que efetivamente estava causando, né? Então, antes aconteceu alguma coisa aqui dentro do meu coração para que isso fosse deturpado. E foi a grande deturpação que aconteceu quando pecamos. Deixamos de ter a pureza de coração e Jesus apela para o coração, porque a gente sabe, né? O próprio Jesus fala. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quem guarda o bom tesouro do seu coração, de lá tira boas coisas. E também quem guarda nele mais coisas, vai tirar mais coisas. E aí a gente vê que Jesus, ele, vamos dizer assim, eleva os argumentos e a discussão para um novo nível, não só no nível da lei, porque repudiar a mulher estava na lei. E os fariseus achavam que, estando cumprindo a lei, Jesus eleva o argumento para o nível ético. E justamente com o Evangelho, ele vem trazer o que o Papa São João Paulo II chama do novo ethos. O ethos é a razão, a motivação mais profunda que me leva a fazer aquilo que é justo. Ele é muito mais e muito maior e muito mais profundo do que uma simples e aparente ética. Os fariseus, ao usarem esse direito que eles tinham de repudiar a mulher porque estava na lei, aparentemente poderiam parecer justos, porque estavam usando de um direito que a lei lhes concedia. Jesus quer ir muito além das aparências e quer tocar no mais profundo do ser para que o homem seja capaz de perceber que mesmo que uma lei humana me dê determinados direitos ou me permita agir do jeito X ou Y, eu preciso olhar lá no fundo do meu coração, onde a voz de Deus fala, apela, né? Apelar é chamar. A voz de Deus fala no fundo do meu coração e me diz, me confirma se aquilo é de fato bom ou mal, certo ou errado. Jesus, ao trazer à tona a dureza do coração, ele nos começa a abrir a mente para esse novo ethos do Evangelho. Não basta só seguir o que está na lei. É preciso verdadeiramente fazer aquilo que é justo. O ethos é a alma da moral. Eu faço isso não porque a lei manda, mas eu faço isso porque eu sei que é o correto, que é o justo, mesmo que a lei dos homens me diga alguma coisa diferente. Sem dúvida nenhuma. Basta a gente trazer isso para a nossa realidade, dentro da reflexão que a Tatiana trouxe agora por último. Por exemplo, não matar. Não matar é uma lei de Deus, está lá, é o 5º mandamento. Não matar. A sociedade que nós vivemos também não permite que eu saia por aí matando as pessoas. Tem o caso de legítima defesa, etc., mas eu não posso sair por aí matando quem eu bem entenda.
Agora, eu não faço uma matança indiscriminada só porque a lei proíbe que eu mate. Se eu realmente tenho consciência do objetivo daquela lei, do ethos dessa lei, é porque a vida humana tem o seu valor intrinsecamente nela própria. Então, não matar é porque eu preciso preservar a vida humana, porque ela é valorosa, ela tem valor. Então, Jesus apela para o coração justamente para mostrar que não é o cumprimento da lei pelo cumprimento da lei, mas é enxergar além do cumprimento da lei. Mas por que ele apela para o coração? Porque ele sabia que essa lei que eles se baseiam lá do tempo de Moisés foi uma lei que foi deturpada para que eles pudessem atingir os seus objetivos. Ou seja, o ethos daquela lei não estava presente. O ethos daquela lei foi modificado para que eles pudessem se beneficiar de alguma forma, de alguma maneira, e poder dispensar a sua mulher e não assumir aquele compromisso. Então, esse ethos que Jesus quer trazer é o verdadeiro ethos do Evangelho. E ele faz esse resgate desse ethos do Evangelho retomando o quê? O princípio. E retomar o princípio é retomar o plano de Deus original para cada um de nós, enquanto seres humanos, enquanto homem e enquanto mulher. É o homem pré-histórico, o homem antes do pecado original, no plano original de Deus, e o discurso de Jesus é para o homem histórico, ou seja, somos nós que vivemos na nossa história, no tempo presente, e que nós também somos profundamente atingidos por essa dureza de coração. O discurso, não se iluda, não é só para os fariseus, é para mim e para você, é para todos nós, é para o homem histórico, ou seja, nós que vivemos no tempo e na história da corrupção, do pecado e da redenção de Cristo. É verdade. E Jesus se dirige diretamente aos fariseus, a uma sociedade bem estruturada e conhecida por Jesus. Então Jesus fala o que fala porque ele conhecia a estrutura social do seu tempo e sabia o que ele estava falando, para quem ele estava falando. Principalmente porque ele sabia que aquele homem histórico, daquele tempo vivido por Jesus, não era mais o homem da inocência original, mas já era o homem da concupiscência. A concupiscência da carne, dos olhos e do coração e da riqueza já estava presente, já estavam presentes ali em toda aquela sociedade. Então Jesus sabia muito bem o que ele falava e para quem ele falava. Então ele tinha um objetivo muito certo, muito concreto de falar para aquela realidade. Por que para os fariseus? Os fariseus, os doutores da lei, eram os grandes conhecedores da lei. Eles sabiam a lei de ponta a ponta. Tanto que se a gente vai olhar em várias outras passagens da Escritura, Jesus, quando está com os seus discípulos, por exemplo, indo para alguma refeição, para algum almoço, algum local lá de jantar, almoço que eles foram convidados, muitos ficavam observando o comportamento de Jesus e o comportamento dos seus discípulos para ver se eles iam cumprir estritamente o que a lei previa com relação a se lavarem, a se purificarem, né? E Jesus diversas vezes diz, né? Vocês se prendem muito à legalidade, mas não veem o ethos, o grande objetivo de fazer aquela purificação. Então ele falava, vocês estão aí preocupados em lavar as mãos para fazer a refeição, mas vocês deveriam lavar, né? Usando uma palavra aqui bem simples, lavar o seu coração, lavar as suas consciências, para que vocês sejam puros da forma como nós efetivamente precisamos ser puros, que é a pureza interna e não a pureza externa. Valorizar a pureza externa é como diz aquela passagem dos túmulos caiados, né? O que é um túmulo caiado? É um túmulo que você olha assim por fora, a cal, né? Ela tem a cor branca. Aí você olha assim, nossa, que bonito, branquinho, limpinho. Mas o que tem dentro do túmulo?
podridão, morte, não há vida, né? Tudo aquilo que se desfaz com o tempo, todo o pó que nós somos e que nós retornaremos. Então, é importante sempre ter essa visão do ethos, e Jesus, quando fala para essa sociedade, ele fala com um objetivo muito concreto, porque ele sabe para quem ele fala, mas ele não fala só no sentido, apesar de ser um sentido de acusação, como a gente falou no começo, é um sentido de resgate que Jesus quer fazer. E é um resgate, e para fazer esse resgate precisamos voltar ao início, voltar ao princípio da criação, voltar ao início para saber quem nós somos efetivamente, porque a concupiscência faz com que a gente se perca. A gente não saiba mais o que é. Viver ali naquela realidade de poder dispensar, despedir a minha mulher, é deixar de ser esposo. Mas e o ethos de ser esposo? Qual é o objetivo do matrimônio a ser assumido, da família a ser assumida, dos filhos a serem assumidos? Essa mudança de coração. Por isso que Jesus sempre, e esse segundo ciclo que a gente vai meditar, várias catequeses ainda do Papa São João Paulo II, mostram para a gente esse resgate do coração, para que o espírito seja resgatado, para que o nosso coração seja resgatado. Porque a linguagem do Evangelho, esse ethos do Evangelho que Jesus quer trazer, ele é um ethos universal. O ethos do Evangelho é uma mensagem para todos nós, não é uma mensagem específica só para quem crê em Jesus, só para quem é discípulo de Jesus. Ela é para todos nós, mas ela tem uma particularidade, porque ela alcança a nossa humanidade. Essa é a grande beleza do Evangelho. Apesar dela ser uma mensagem dirigida para todos, uma mensagem geral, ela não é generalizada, porque ela é direcionada para nós enquanto pessoas. Ela é universal, mas ao mesmo tempo não é uma generalização. Não é assim, é para todos. Não, é para todos, mas é para mim e para você. Então ela é ao mesmo tempo universal, mas ela é universal porque ela diz respeito a você, não é todos num conceito abstrato, né, num conceito genérico, não. É universal porque é para mim e para você também, né? Como nós falávamos, os fariseus de hoje somos nós, né? E aí nós queríamos te lançar um desafio, que vai ser um desafio para a gente também. Nesses próximos dias, hoje talvez, ou enfim, você deve se deparar com situações, momentos em que não vai ter ninguém te vendo, ninguém te olhando. E você vai ter a oportunidade de fazer o bem ou o mal. A verdadeira justiça e a verdadeira santidade acontecem nesses momentos em que ninguém está vendo o que você está fazendo. Nesses momentos em que não tem ninguém olhando para te acusar, te elogiar ou te julgar. Nesses momentos em que você estiver sozinho e que você sabe que só Deus está te vendo, que decisão você vai tomar? Aproveitar a oportunidade que não tem ninguém vendo para fazer o que não deveria ser feito, porque não tem ninguém vendo, então agora eu posso me liberar? Ou você vai aproveitar para descobrir o que é viver no ethos do Evangelho? Fazer o que é certo, porque você sabe lá no fundo do seu coração que aquilo é o certo. Quando você acorda de manhã e você vai fazer a sua cama, cheio de preguiça, para que eu vou fazer a cama se hoje de noite eu vou deitar de novo na cama? Você poderia fazer isso. Mas você pensa, se eu fizer a cama, o quarto vai ficar mais organizado. E na ordem, os meus pensamentos, a minha vida se organiza melhor. Então eu vou fazer a cama. Não porque me mandaram fazer, mas porque eu sei que é um pequeno exercício de ordenamento que pode me ajudar a ordenar a minha vida. Lavar a louça. Você poderia deixar a louça lá. Lá em casa quem lava a louça é o Ronaldo. E agora ele criou o hábito. Toda noite, antes de ir dormir, ele já deixa a louça lavada para quê? Para no dia seguinte, quando acorda, já está tudo prontinho. E aí você já acorda e já começa o dia com a casa
limpa. Você vai ter momentos, com certeza, hoje, amanhã, depois, em que você vai se deparar com esse dilema. O que fazer? Fazer o que é certo ou aproveitar a ocasião, já que não tem ninguém olhando, já que... E aí você vai poder escolher. Que você aproveite essas oportunidades para lembrar desse nosso encontro de hoje. E começar a colocar em prática, mesmo em meio às limitações, enfim, vai ter dias e momentos que a gente vai cair, mas a gente já vai estar mais consciente e a gente vai se educando e se treinando justamente para a gente aprender a viver esse ethos do Evangelho. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica para a gente hoje, né? Então nós queríamos te agradecer pela sua companhia e te fazer esse desafio mesmo. Vai ser um desafio para a gente também, para nós também. De, mesmo quando não tiver ninguém olhando, mesmo quando eu não for obrigado por ninguém, fazer o que é certo. Quando eu tenho a liberdade, se eu quiser, de fazer o que não presta, de fazer o que é errado. Fica esse desafio para a gente começar a se exercitar no caminho da santidade. A gente espera que você consiga dar passos na fé e que você continue acompanhando a gente, porque na próxima semana tem mais um episódio aqui na Web TV Semente do Verbo de Teologia do Corpo, Seed by Seed.